Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa primeira aula de papel artesanal. A gente vai falar um pouquinho sobre como preparar esse papel, sobre alguns equipamentos que a gente vai construir de maneira artesanal para trabalhar em casa com os recursos que a gente tem, algumas impressões em relevo com a polpa úmida e do preparo de algumas plantas e flores que a gente vai usar futuramente nas próximas aulas. Espero que vocês gostem e espero que seja o início de uma longa jornada com papel. Hoje nós vamos começar falando dos materiais que podem ser utilizados para fazer o papel reciclado. Vale praticamente todo tipo de papel, ele só não pode ter material plástico, porque o que a gente quer é fibra de celulose. E a gente tem que ter muito cuidado para retirar clipes e grampos que vão fazer estrago no liquidificador e podem nos machucar também. Aqui eu tenho alguns tipos diferentes de papel, eu tenho caixas de ovo, filtros de café, que foram lavados e secados com o tempo, e papéis de melhor qualidade, como canson, papéis de desenho, de aquarela, que eu fui guardando ao longo do tempo. O papel reciclado ele vai ter as características dos papéis utilizados. Então, uma mistura feita somente de papéis de boa qualidade, por exemplo, se eu fizer uma reciclagem de papel Honey Miller, ele vai ter as mesmas propriedades desse papel utilizado. E se eu fizer uma reciclagem a partir de sulfite, é a mesma coisa, esse papel vai ter as características do papel sulfite. Nós podemos misturar diferentes tipos de papel se nós quisermos um papel diferente. E nós também podemos reciclar esse mesmo papel de melhor qualidade para ter um papel mais branco, fazendo o quê? Selecionando as partes que têm informação das partes que não têm informação. Então eu vou fazer essa experiência, vou separando aqui os papéis em duas pilhas, né? As que têm desenho, impressão, grafite e as que não têm nada. É importante rasgar mesmo o papel ao invés de usar uma tesoura. O rasgo facilita a abertura das fibras. Às vezes a gente pode encontrar algum pedaço interessante de papel nessa nossa reciclagem de olhar os trabalhos antigos, que podem ter algum desenho, alguma imagem bonita, e essa imagem pode ser preservada para ser reciclada junto, mas em pedaços maiores que vão deixar aparecer essa cor, essa imagem, esse desenho. Aqui, então, eu vou continuar essa seleção dos papéis. E o passo seguinte é amolecer essas fibras. Isso pode ser feito tanto deixando esse papel de molho de 3 a 5 dias ou fervendo. Eu gosto de ferver porque acelera o processo, mas também já fiz muito de deixar de molho. E aí a gente vai sentir que esse rasgo acontece de maneira muito mais fácil. Aqui tem mais um pedaço bonito, também vou guardar. Então, depois de ter terminado de picar os papéis, eu vou fervê-los. Poderia optar por deixá-los de molho, o processo seria o mesmo, só que aí eu não precisaria usar uma panela, poderia usar um balde, picar o papel e deixar coberto de água. Então eu vou rasgar esse papel em pedaços menores e vou colocar dentro da panela e cobrir com água e colocar para ferver. Depois que levantou a fervura, eu acho que cerca de 15 minutos já vai ser suficiente num fogo forte. Eu vou sentir quando eu puxar o papel como ele já está bem mais fácil. Aqui o papel está fervendo, já está há cerca de 12 minutos.
e eu vou pegar um pedacinho dele, dá para sentir que ele já tá bem fácil de romper, ó. Só no movimento, nem tô fazendo força, eu já consigo rompê-lo. Então eu vou desligar, deixar esfriar para bater no liquidificador. Bom, aqui eu tenho então o papel cinza, vou chamar de papel cinza, tá? O que tem os desenhos. Ele já está fervido e batido. E ali na outra panela eu tenho o papel branco. Eu vou fazer a mesma coisa com os dois papéis. Agora ele está muito fácil de romper, ó, só com um leve movimento eu já consigo rasgar. Então eu vou rasgar em pedaços menores e vou colocar no liquidificador. Ó, com o outro papel eu não consigo fazer isso. Não sei se pelo vídeo dá para sentir essa diferença visualmente, assim. Esse é o papel branco. Ó, também só de encostar nele ele já se desfaz. Para eu bater esse papel eu tenho que usar sempre muita água e pouco papel. Esse papel que foi fervido, como ele está muito mais macio, eu consigo rasgá-lo em pedaços bem menores, que facilita para o liquidificador. Eu posso pensar em 1/10 do volume de papel e o restante de água. Aí começo batendo ele só no pulsar. E depois eu coloco em alguma velocidade. Eu consigo ver, pelo papel que está sendo batido, o quanto ele já está ficando moído, assim. Se o resultado da primeira batida do liquidificador ficar bom, eu posso marcar esse tempo que eu levei batendo e fazer o mesmo tempo para todos os outros lotes de batida. Eu consigo ver a consistência dele, me parece boa. E aí eu vou peneirar. Uma coisa legal é que eu posso guardar esse papel na geladeira, eu posso guardar num pote fechado, ou então eu posso colocar ele no sol, de repente aqui na peneira mesmo, até ele ficar bem seco, e aí eu guardo essas placas secas já batidas. Quando eu quero reutilizar, eu vou amolecê-las novamente, e às vezes preciso dar mais uma batidinha no liquidificador, mas às vezes não. Só no movimento de esfarelar ele, de soltar ali com a água, eu já consigo que ele fique bem homogêneo. Mas também se eu for bater, vai ser muito mais leve, porque ele já está batido, né? Então vai ser um processo bem mais fácil. Então eu fiz a mesma coisa com o papel cinza e o papel branco. Esse foi o papel branco que eu bati e esse é o papel cinza. Eu vou mostrar a diferença. Na verdade é o mesmo papel, né? Só que um continha informações e o outro não. O outro estava limpo. Então dá para ver a diferença. Bom, para modelar o papel, a gente vai precisar de uma superfície semelhante a uma peneira. A gente pode usar uma peneira de cozinha mesmo, a gente vai falar sobre isso. E eu vou mostrar também como eu faço hoje, mas eu já fiz de muitas maneiras alternativas também. Eu construí esse bastidor de madeira, que tem duas partes iguais, de mesmas dimensões. Uma delas é vazada e a outra tem uma tela de mosquiteiro presa com grampos e uma fita plástica em volta. Essa parte de cima se encaixa na parte de baixo e quando eu vou fazer o mergulho na tina que contém a polpa de papel, eu tiro essa parte de cima e as bordas ficam contidas nesse espaço. Eu posso usar peneiras da cozinha. Essas peneiras são legais se elas forem chatas no fundo, achatadas. Eu tenho dois tamanhos aqui e eu também posso usar materiais alternativos, como por exemplo essa placa que era uma tampa de caixa antiga de som. Ela tem uma tela, tem as laterais e vai ser possível usar também.
Também nós podemos usar bastidores de bordado, moldura de porta-retrato, de madeira ou de metal. Eu tenho aqui uma de metal, eu vou fazer uma demonstração. Essa é a moldura de metal. Ela tem um lado que é mais liso, esse vai ser melhor de usar, porque o papel não vai ficar engruvinhado naquelas reentrâncias. E aqui eu tenho a tela de mosquiteiro, que na verdade vai funcionar melhor com a moldura de madeira, porque eu consigo grampear. O TNT funciona também. Esse aqui não tá bom, porque ele tá pintado, então tem alguns pontos dele onde a tinta tá tampando a fibra. E o que eu achei o ideal para usar com essa moldura de metal é esse tecido também bem vazado. Ele estica, então vai ser fácil de eu esticar nessa tela. E a maneira que eu acredito que eu vou conseguir prender melhor nessa telinha é costurando mesmo. Então eu vou cortar um pedaço de papel, vou cortar um pedaço de tecido que caiba nessa moldura para eu poder costurar. E aí eu costuro dois lados. E depois os outros dois, quando eu for costurando, eu vou esticando bem, para tentar deixar o máximo esticado. Então eu costuro esses dois lados e depois eu vou esticando bem na hora de costurar os outros dois. Posso fazer um acabamento melhor ali no fim, com o tecido, dobrando ele para ficar bem juntinho na borda. Aqui eu não fiz isso, mas dá para ser feito melhor. Depois que eu fiz, eu percebi. E aí eu tô costurando, passando em volta da moldura, não tô costurando só por dentro. Nós podemos utilizar diversos materiais para criarmos efeitos nos nossos papéis. Pétalas e flores secas, papéis picados, flores frescas e casca de cebola que eu tenho aqui. A casca de cebola é interessante porque se eu uso ela seca, eu picoto em pedaços secos e jogo na minha polpa de papel com água, ela acaba soltando tinta e tinge um pouco esse papel. E se eu fervo a casca antes, ela não solta essa tinta, então depende do que eu quero. Aqui eu tenho algumas flores secas, né, que eu fui secando dentro de livros. Essas já estão secas, essas também são bem pequenas, eu vou deixar aqui porque elas são mais frágeis. E o procedimento para secagem é muito simples, a gente tem que prensar esse vegetal dentro de duas folhas de papel absorvente, aqui eu estou usando um papel de guardanapo, e ajeito as flores do jeito que eu quero. Eu tenho que deixá-las o mais plana possível, né, para elas ficarem amassadas ali, prensadas. Então eu fecho e coloco dentro de um livro. Posso colocar um peso em cima. Aqui eu tô ajeitando as flores em cima do papel absorvente, né, do papel toalha ou qualquer outro papel, e eu dou uma ajeitada nelas, porque a partir do momento que eu dobrar, é desse jeito que elas vão ficar. Essas flores, elas ficam aqui durante um tempo, eu vou olhando de vez em quando, e as que soltam mais líquido, eu preciso trocar esse papel com mais frequência, então é legal sempre ir acompanhando como tá ficando. E é gostoso folhear o livro e ver como é que elas estão reagindo, assim. Aqui eu vou demonstrar como formar algumas folhas de papel
com o bastidor que a gente construiu, aquele com a moldura de alumínio. Eu vou mergulhar lá no fundo, levanto o mais reto possível, tiro o excesso de água e vou virar ele numa superfície absorvente e macia. Aqui eu tenho um lençol dobrado em vários pedaços, funcionou bem. Eu peguei uma esponja para retirar aquele excesso de água e vou delicadamente puxar essa tela de volta. Se precisar, eu ajudo ali com o dedo um pouquinho para a folha não vir junto. Aqui não dá para ver muito bem, né? Porque é branco no fundo branco. Mas ela ficou ali, e ali ela vai secar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E assim vai secar. Eu posso até colocar no sol agora um pouco, esticar esse tecido no sol. Bom, esse é o tecido que eu pendurei no sol, eu deixei meio período mais ou menos, tá bem quente e esse tecido também é fininho embaixo. E aí eu vou tirar essas folhas e da mesma maneira eu vou deixá-las prensadas. Durante 5 dias é o ideal e é bom que eu troque essa folha todo dia. No caso aqui ele já está mais seco, talvez eu não precise trocar todo dia, mas eu vou fazer um exemplo aqui adiante que a gente vai retirar essa polpa úmida e aí o papel fica bem mais molhado, eu preciso trocar todo dia. Visita! Oi, gengibre! Aqui eu fiz a mesma coisa, de mergulhar a tela e colocar nesse tecido. Peguei o vermelho agora para ficar mais fácil de ver. Eu posso, ao invés de deixar ele bem seco, ir tirando aos poucos. Digamos que eu queira fazer uma produção, já retirar tudo no mesmo dia, eu consigo fazer isso. Requer um pouco mais de habilidade, assim, mas é só praticar um pouquinho que a gente consegue. E aqui o papel vai ficar bem mais molhado, então é muito importante que eu troque todo dia, durante 5 dias. Outra maneira que a gente pode trabalhar e conseguir uns efeitos muito interessantes é criando impressões de relevo com a polpa úmida de papel. Então a gente vai pegar alguma folha que tenha textura, isso aqui é uma pétala de crisântemo, e com a polpa úmida, depois que eu já tiver peneirado, né, ela escorreu um pouco, eu coloco o elemento que eu quero imprimir e vou deixar essa folha secar assim. Eu vou fazer uma experiência com relevo daquela tela que a gente criou e vou mergulhar o bastidor lá na água, com cuidado de voltar sempre muito horizontal. E aí, ó, eu vou colocar a parte que tem mais textura da folha de encontro com essa polpa de papel e aperto delicadamente com o dedo. Se eu tiver como, eu posso fazer uma pressão ali em cima, colocar algum papel, um tecido e um pezinho. Eu vou só secar um pouco aqui com esponja para retirar o excesso de água e também para modelar essa superfície e vou deixar secar. Aqui, só para demonstrar mais uma vez, é a peneira com a polpa úmida. Eu já deixei escorrer um pouco e agora eu vou pegar algum vegetal para imprimir ali em cima, igual como eu fiz com a folha e com o crisântemo.
Com o dedo eu vou tentando afundar ele um pouquinho, porque essa polpa está úmida, então ela vai ficando presa ali, ela fica marcada. Depois eu posso pegar a esponja e de leve eu vou procurando tanto modelar como secar. Quando eu falo em modelar, eu falo de dar uma ajeitada, às vezes no canto, você quer abaixar, deixar mais uniforme, algum pedaço que ficou mais falhado, com a esponja você consegue dar uns retoques também. Aqui eu tenho um exemplo de como retirar esse vegetal. Então, essa superfície já secou e de leve eu vou retirando a planta e essa marca fica gravada. Agora eu vou mostrar como a gente pode modelar algumas folhas de papel e procurar manter um padrão entre elas, mais ou menos. A gente vai usar aquele bastidor que a gente construiu e eu vou pegar uma quantidade de papel, por exemplo, um copo de polpa de papel. Eu vou misturar bem. Preparar a superfície para depositar ele. Mergulhar o meu bastidor ali. Na verdade, esse primeiro a gente vai perder, a gente vai fazer dele o nosso padrão. Eu posso usar uma esponja para ir ajudando a descolar esse papel da tela. E às vezes, quando não quer sair virando, eu uso os dedos. Então eu vou começar a puxar a pontinha, porque às vezes é um fiapinho, um pedacinho que está preso ali, daí não vem mesmo. Eu procuro um comecinho ali para puxar. Como a tela é bem pequena, eu até consigo fazer isso com uma mão só, para ficar segurando a outra, para mostrar melhor para vocês. Então aqui está a folha. Digamos que, né, eu gostei, é essa gramatura que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir, eu vou criar um padrão para medir e fazer outras folhas o mais parecido com isso possível. Então eu vou pegar e vou fazer uma bolinha com ela. Vou só umedecer um pouco porque eu sequei muito. E essa vai ser a minha medida. A cada nova folha que eu fizer, eu vou jogar uma bolinha dessa. Então eu tinha aquele um copo, fiz um papel, medi a bolinha, então eu vou colocar de novo para conseguir uma folha igual àquela que eu tinha feito. Eu vou repondo o que vai saindo.
Isso aqui eu deixei para mostrar que às vezes não dá certo mesmo. Então na hora que eu puxei, ficou um pedaço grudado na tela. Então a alternativa é pegar isso de novo, fazer a bolinha de novo e repetir.